Barbie, aonde você vai? Ai, hoje eu vou numa festa. Sério? O que você vai fazer lá? Ai, tem uma festa de aniversário de uma amiga minha e vai ter o bolo lá da Dai. Então eu vou, não perco essa festa por nada, tá? Você vai também? Ai, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou fazer o possível. Vai, guria, vai ter um bolo maravilhoso, um red velvet muito maravilhoso. E é a Dai Shirley que vai fazer. Então vai pra festa que é garantido. Oi, pessoal, brincadeiras à parte. Estamos aí na onda, né, na trend da Barbie. Lançamento amanhã do filme. E aí, a gente não podia deixar de aproveitar essa oportunidade aqui, minha bancada de trabalho com o computador da Barbie também. Sonho de muitas meninas, né? E aí, eu queria contar pra você que, pra quem não me conhece, eu sou a Dai Stille e aqui nesse perfil eu ajudo mulheres a faturarem até 3 mil reais, a partir, né, de 3 mil reais, trabalhando aí na cozinha de casa com bolos e brigadeiros. Esse é o meu propósito de vida, ajudar muitas mulheres a se desenvolverem como empreendedoras e muitas vezes a gente consegue, né, aí da cozinha da nossa casa, a gente consegue mudar as coisas, trazer uma realidade diferente para nossa família. Muitas vezes, muitas mulheres, né, já me vi nessa situação, tá em casa, não consegue sair porque tem os filhos para cuidar, não pode trabalhar fora, não tem uma formação acadêmica e no mercado de trabalho não consegue se desenvolver bem, e aí a gente pode ter algumas alternativas. E o meu propósito é ajudar essas mulheres aí a se encontrarem e talvez empreender e conquistar aí um futuro melhor aí para sua família. E aí eu vou aproveitar e contar para vocês algumas curiosidades da Barbie. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas ela nasceu em 9 de março de 1959 através da empresa Mattel. Ela, na verdade, a boneca foi construída, né? Ela foi desenvolvida por uma empresa alemã e o nome da primeira versão era Build Lily. Depois, mais tarde, a Mattel acabou comprando para licenciar e acabou virando esse sucesso. Hoje, a Barbie já movimentou bilhões dentro da Mattel e os produtos da Barbie, que traz toda a história dela, os carrinhos e tudo mais, todos os acessórios da Barbie, ela é a parte mais lucrativa da Mattel, é o objeto que mais traz rentabilidade lá pra Mattel. Então, tudo que é relacionado à Barbie acaba sendo um sucesso. E o filme, né, ela começou a aparecer como filme lá em 2001, e aí vai vir o lançamento aí de um filme mais com personagens de verdade, né? E aí a gente não pode perder. Então, se você é fã da Barbie também, aproveita essa onda, aproveita aí no seu negócio também e vamos montar um bolinho. Então, vamos guardar a Barbie e vamos trabalhar. Deixa eu ver. Olha só, então nós vamos começar, eu vou pegar o meu bolo, tá na geladeira, eu montei ele ontem, tá? Então eu gosto sempre de deixar o bolo descansando por pelo menos 12 horas, uma noite toda. Então eu prefiro sempre montar um dia antes pra finalizar ele no próximo dia. Por quê? Ele vai me trazer mais sabor, porque a massa vai conversar com o recheio, vai conversar com a calda, e aí eu vou ter um sabor muito mais intenso no meu bolo. Então é sempre importante que a gente siga essas etapas. E essas etapas é fundamental para que a gente tenha um produto legal lá no final. Vou pegar o meu bolinho aqui. Antes disso, gente, deixa eu trocar minha roupa, né? Aqui eu tava com uma roupinha aqui pra brincar e agora eu vou botar minha roupa de Barbie confeiteira, né? Porque essa foi a Barbie que eu consegui conquistar durante a minha vida. E não podia ser diferente, né? Minha Dolman tinha que ser rosa. É a cor da minha logo, é a minha cor favorita. Então vamos de Dolman aí, né? A Barbie confeiteira. A Dai confeiteira, né? Vamos ajeitar aqui pra ficar bem legal. Então, olha só, bolinho descansado na geladeira, coberto com plástico filme para não ressecar, para não pegar nenhum gosto. Claro que a geladeira aqui do ateliê é só para as coisas do ateliê, então só vai ter bolo, só vai ter coisa relacionada à confeitaria. Mas muitas vezes a gente acaba utilizando a geladeira de casa, né? Então proteja bem o seu bolinho. Olha só, ele tá envolto no acetato e no plástico filme. A gente usa o mesmo plástico que a gente colocou o bolo para refrigerar depois de pronto, pra gente não ter desperdício nem custo desnecessário, tá? Então aqui, ó, o nosso bolinho ele tá preso aqui com fita, pra garantir bem já aqui. É o teu preferido, né, amiga?
E uma coisa, uma curiosidade, geralmente eu utilizo cinta de contenção. Vocês podem até ver nos meus conteúdos, eu falo bastante a respeito de cinta de contenção, mas nesse bolo eu não usei, tá? Por que que eu não usei? Porque o meu recheio, ele tá num ponto bem legal, tá? Então eu não senti a necessidade de colocar cinta de contenção. Até porque o bolo vai ficar aqui perto, ele não vai pra longe. Sempre que a gente vai montar um bolo, é importante que a gente avalie várias questões, tá? A primeira delas, se esse bolo vai ser transportado e de que forma ele vai ser transportado. Então, a cinta de contenção, ela é uma segurança para o meu recheio não vazar, tá? Se o teu recheio é mais molinho, se ele tem uma geleia, se ele tem uma compota, e aí a gente coloca a cinta de contenção para evitar qualquer problema na hora da entrega. Esse bolo, como ele vai ficar por aqui, eu não usei cinta de contenção. Então, massa Red Velvet, o meu brigadeiro é o brigadeiro de creme cheese, e dentro ele tem geleia de frutas vermelhas. Essa é a minha composição favorita, é a campeã de vendas aqui do ateliê, tá? Outro ponto bem importante. Quando a gente está confeitando para a entrega do cliente, é importante usar touca, tá? Muita segurança, é bem importante. E se você preferir, use máscara, tá? Eu estou falando aqui porque esse bolo é aqui para casa, é aqui para nossa família, então não tem problema, tá? Mas de toda forma, eu deveria usar uma máscara. Sempre que a gente tá na cozinha, a gente tá mais sozinha, né? Então a gente não vai ficar falando. Mas se você estiver numa produção, tiver mais alguém te acompanhando, use uma máscara para proteger o produto que você vai entregar pro teu cliente. São pequenos detalhes que fazem bastante diferença, tá? E aí vamos começar a nossa decoração. Que cobertura você vai usar, Dar? Qual cobertura que você prefere? Eu trabalho com chantininho, ganache e buttercream. A minha preferida hoje é buttercream, que é um creme feito à base de manteiga. Por que que eu prefiro ela? Eu prefiro porque ele é um creme mais natural, digamos assim. Ele é de origem animal. Então a manteiga é feita de creme de leite e é pasteurizado, né? Então não tem problema. O chantininho já é feito à base de chantilly, que é um creme vegetal. Então é um produto mais industrializado. Então hoje, nos meus preparos, eu tô preferindo usar o buttercream porque eu acho ele um pouco, digamos assim, em várias questões ele é favorável, mas ele não tem tanta industrialização nele, acaba sendo um creme mais saudável, tá? Olha só, eu já coloquei, já tonalizei, tá? Para um rosa muito lindo, tá? Só que está muito frio hoje. Não tá tão frio, tá, gente? Mas tá frio. E o que que acontece? O meu buttercream, ele é a base de manteiga, tá? Tudo que é a base de manteiga, estando no frio, fica mais durinho. Então, eu não consigo confeitar um bolo quando o meu buttercream está nesse estágio. Eu não vou conseguir espatular direito, vai puxar o creme, não vai ficar legal. Então, eu vou colocar ele no micro-ondas, aquecer um pouquinho para ele ficar mais molinho e ficar mais fácil de trabalhar, tá? Nesse estágio aqui, eu tenho uma média de 350 gramas de buttercream. Eu vou colocar 8 segundos, vou mexer pra ver como é que ele vai ficar. Se já tiver ok, a gente já usa, senão eu vou colocar mais 4 segundos. E aí é importante também lembrar que manteiga e temperatura fria fica duro, manteiga e temperatura quente derrete, tá? Por isso é importante a gente colocando de pouco em poucos segundos, tá? Aqui ele já deu uma amolecida, mas ainda não está suficiente pra mim, tá? Eu vou colocar mais 4 segundinhos pra ver como que ele vai ficar. Eu gosto de trabalhar com ele bem molinho, tá? Eu consigo ter um resultado mais fino no bolo, mais delicado. Ele não fica tão grosseiro. Só vou colocar 6 de cara, tá? Se der ruim, tá no ao vivo, daí vocês sabem o que que acontece. Vamos ver. Ele já tá numa consistência melhor. Como tá frio, eu vou dar mais uma batidinha nele, tá? Ó, ele tá numa consistência bem bonita, mas eu vou emulsionar ele um pouquinho mais por conta do frio. Se tiver alguma coisa pra falar, pode falar, tá? Esse creme, quanto mais a gente emulsiona, melhor ele fica, tá? Então eu tô dando uma emulsionada aqui, pra vocês verem como confeiteira tem que ter força, tá, gente? Pronto. E aí nós vamos usar
Podemos trabalhar de duas formas. Podemos colocar direto no bolo e arrumar com a espátula, ou então a gente vai para o saco de confeitar, que acaba sendo um pouco mais prático e aí ajuda para quem tá principalmente iniciando, tá? Olha só, copinho na mão e aí a gente vai colocar, vai dispor aqui, ó, caiu um pouquinho aqui. A gente vai dispor aqui. Gente, eu não consigo nem ver quem que tá aí, tá? Não fiquem pensando que eu não tô dando um oi, depois eu dou uma olhada, tá? Emulsionar, Darlene, é quando você pega os ingredientes e você bate ele com mais vigor, tá? Emulsionar é quando a gente consegue transformar dois ingredientes em um só. Isso acontece muito no nosso dia a dia quando a gente faz maionese no domingo, né? Então, quando a gente mistura lá os ovos cozidos com o ovo cru e vai despejando o óleo, a gente tá emulsionando esses ingredientes para chegar num creme mais liso e mais sedoso. Isso é emulsionar. Olha só. Buttercream no saco de confeitar e aí a gente vai passar ao redor de todo o bolo, tá? Vamos lá. Tá vendo legal aí? Fez bem? Então, a gente começa lá da partezinha de baixo, né? Encosta o saco pertinho aqui do bolo e vamos passar. Com o tempo, né, e a prática, a gente vai fazendo isso aqui muito rápido, principalmente quando é um bolinho liso. A gente o tempo de colocar o buttercream no bolo e espatular é rapidinho, em torno de 3, 4 minutinhos, tá? Porém, até a gente chegar lá, dá cada nervoso, dá cada errada. A gente tem medo do bolo, a gente tem medo da cobertura e assim vai, tá? Hoje, quando eu ensino as minhas alunas, eu falo pra elas, não tenha medo, o bolo não vai fazer nada pra ti, você tem que dominar ele, tá? Então a gente tem que dominar, a gente tem que aprender a conhecer bem o produto que a gente está trabalhando, a cobertura que a gente está trabalhando, e aí assim a gente consegue ter mais autonomia e firmeza no que a gente está fazendo. Olha só, passei o buttercream ao redor do bolo todo e agora eu vou espatular. Vou colocar um pouquinho mais aqui no topo. Item indispensável para quem quer começar a mexer no bolo, tá? Espatular um bolo. A gente tem essa espátula de degrau, angular. E aí, com ela, a gente vai ter bastante mobilidade, a gente vai ter bastante destreza. É um tamanho bem legal pra gente começar. Se você não tiver essa, você pode usar aquela espátula que geralmente a gente compra, praticamente todas as casas têm, que é quando a gente vai cortar o bolo de festa nos aniversários da casa, tem aquela que parece um triângulozinho. Aquela lá também dá pra fazer. Eu iniciei e alisei muito o bolo com aquela espátula, tá? Também ela é bem legal. Então, olha só, começamos sempre pelo topinho, dispomos o creme e aí a gente vai alisando e colocando para toda a cobertura. Aqui é um movimento que é bem interessante porque a gente precisa ter firmeza e delicadeza. São duas coisas que tem que andar junto, tá? Eu não posso ir com a mão mole e eu não posso ir com a mão muito firme. Se eu for com a mão mole, não vai grudar o creme lá embaixo, não vai grudar no meu bolo. Se eu for com a mão muito firme, vai arrancar toda a cobertura do meu bolo. Então eu preciso trabalhar essa habilidade, que é ter firmeza e delicadeza no mesmo movimento, tá? Aqui, ó, alisamos o nosso topinho. Com o tempo também a gente vai aprendendo a deixar mais liso. Eu sou muito do visual, então alisei o topo, eu vou me abaixar pra ver se o topo tá certo, se ele não tá cone, se ele não tá... Como que é assim? Se ele não tá a boca de um copo, ou se ele tá assim, tá? Então é importante. Aqui nas laterais, eu gosto sempre de dar uma pré-definição com essa própria espátula. Ó, tá frio hoje aqui, então a cobertura já tá ficando mais durinha. Então, nessa, eu desliguei o aquecedor, tá, gente? Eu tava até com o aquecedor aqui na sala pra mim conseguir ter um resultado melhor, que no frio fica bem durinho mesmo, tá? Então, vamos pegar uma espátula. Essa aqui é da Blue Star, tá? Uma espátula reta. E aí, agora a gente vai alisar esse bolo, tá? Tá dando pra vocês ver legal aí? Então, olha só. Ângulo de 45 graus aqui. E aí, eu coloco levemente perto do bolo, tá? Também não posso pressionar muito. Se eu abrir a espátula, se eu abrir muito ela, eu vou arrancar toda a cobertura. Se eu fechar muito, a minha cobertura ela não vai, eu não vou conseguir tirar o suficiente. Então, para começar, ângulo de 45 graus, encosto no bolo e aí eu vou girando só a bailarina, tá? Só a bailarina. Girei, girei, girei. Tá lisinho, tá pronto, tá? Olha só.
o bolo estaria pronto já, ele tá bem liso. Então agora eu vou passar mais um pouquinho da espátula para ver se tem alguma inconformidade. E aí vamos lá pro visual, tá? Que é baixar mesmo e ver se tá reto, se não tá um bolo cone, se não tá errado, tá? Eu vejo que ele tá bem retinho, tá? Olha só. Ele tá bem retinho, bem lisinho, tá? Tá perfeitinho. Aqui na quina, uma das coisas que hoje os clientes mais pedem são quinas imperfeitas. E aí, se fosse para entregar um bolo assim, claro que a gente não consegue entregar um bolo só rosa desse jeito, fica até meio estranho, né? Se a gente fosse colocar um topo de bolo, alguma coisa assim, o brilhinho ele já estaria pronto, tá? Com as quinazinhas imperfeitas dessa maneira. Mas eu vou deixar elas um pouquinho mais reta, porque a gente vai fazer um trabalho de bico, a gente vai decorar esse bolo de uma maneira diferente, tá? Então agora eu vou vir com a minha espátula bem limpinha, e a gente tem que ter sempre um paninho aqui no lado, pra gente ir limpando. E eu vou tirando das laterais pra dentro. Como é um bolo de buttercream, eu poderia colocar esse bolo na geladeira, esperar ele ficar duro e depois eu venho e tiro o topinho com a própria espátula ou com uma faca para deixar a quina bem retinha, aquelas quinas perfeitas, tá? Também dá pra fazer assim. Como nós vamos usar bico, então eu só vou tirar o excesso que tem aqui na parte de cima e aí vai ficar tudo certo também, tá? Então aqui a gente traz de fora, queria mostrar mais no detalhe pra vocês, mas acho que tá dando pra ver, né? Então, ó, a gente traz a espátula de fora pra dentro. De fora pra dentro. De fora pra dentro. Limpa sempre o excesso. E aí a gente vai fazendo em todo o contorno do bolo. Isso vai deixar o nosso bolo... Se o cliente quer uma quina perfeita, aqui a gente já consegue também. Tá? E aí aqui a gente dá só uma alisadinha, que agora a gente vai entrar com o trabalho de bico. Ó, está prontinho, tá? Ok? Por enquanto, até aqui tudo certo? E aí o que nós vamos fazer? Algo que é bem importante também, é a gente sempre trabalhar com bastante limpeza. A gente vai fazendo, a gente já vai limpando para não acumular e depois a gente esquecer de algum detalhe. Ou a gente coloca uma cobertura ou um trabalho de bico e percebe que o bolo ficou sujo embaixo de outra cor e eu não consigo mais tirar, tá? Então agora a gente já vai dar uma limpadinha na base. Oi, dona Isabel, boa noite, boa noite. Olha só, aqui a base, não sei se vocês conseguem ver, ela ficou bem pouquinho suja, tá? Mas a gente já vai pegar o nosso paninho de limpeza. É aqueles Perfex, tá? A gente pode usar o Perfex, a gente pode usar... Tem um que eu comprei agora, que é esse branquinho, que não é Perfex, eu comprei no mercado. Ele é aqueles panos de limpa-pia mesmo, que dá pra molhar e tal, então eu acabo usando esse, tá? Então aqui, nossa primeira etapa, ok. Giovanni, meu assistente tá assistindo a live e ele não me olha. Olha só, me dá aquele pano lá, por favor. Então aqui, agora nós vamos fazer um tom sobre tom, tá? Então aqui, ó, olha só. A base do bolo está a cor da minha doma, nem tinha reparado nisso, gente. E agora nós vamos fazer um tomzinho, acho que eu vou tentar chegar nesse tom aqui, ó, tá? Bem Barbie Girl mesmo, tá? Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer o primeiro tom? Eu quero, para iniciar, eu quero usar um tom um pouquinho mais claro que esse, tá? Então, eu já tenho aqui, sobrou, né? Sobrou esse aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um bolzinho menor. Vamos colocar um pouco desse creme, uma pequena quantidade, tá? E aí, nós vamos usar um pouco do creme branco, que a gente tem aqui separado e que a gente não usou. Ai, gente, olha só que linda. Não é tema da Minnie, mas eu vou mostrar que linda a minha espátula, porque é rosa também, ó. Um amigo meu muito especial me mandou importado lá dos Estados Unidos, tá? Então, olha só. Vamos pegar um pouquinho do creme que eu tenho aqui, que foi batido também, que ele tá sem tonalizar. Nós vamos misturar com esse rosa pra chegar num tom um pouquinho mais claro, tá? Esse rosa, ele tá bem forte. Então, nós vamos colocando até a gente conseguir chegar no tom desejado. Eu vou aquecer um pouquinho também, porque ficou frio, tá? O creme que tá na batedeira, ele ficou frio. Aqui já chegou, né? Aqui já tá clarinho. Uma coisa bem legal que eu quero contar pra vocês também é, pra clarear, a gente coloca o mais claro. Então, porque daí a gente não foge do tom. A gente usa já o mesmo tom
pro bolo, da cor principal. Porque o que acontece? Essa cor desse bolo, ela não é de uma cor só, de um corante apenas, tá? Então eu misturei duas cores. Eu usei os corantes em gel, tá? Tem que ser hidrossolúvel, hipossolúvel é de chocolate, então tem que ser o hidrossolúvel. Eu usei o pink da Soft Gel e o rosa cereja para chegar nesse tom aqui. Então eu fui dosando até o tom que eu gostaria, tá? Aí, então é importante sempre que você for fazer um trabalho, você fazer um pouco mais de cobertura para garantir que você não vai ficar sem, tá? Sem cobertura do tom, porque depois para chegar é meio complicado. Olha só, fiz um tom um pouquinho mais claro que esse. Tá forte a luz, quase não dá pra ver, né? Mas ele é um pouquinho mais claro. Depois no bolo ele vai aparecer melhor. E aí, agora nós vamos fazer o seguinte. Como eu vou usar o bico de confeitar... Deixa eu ver, acho que eu não trouxe. Ah, trouxe. Olha só. Nós vamos... eu vou usar o bico de confeitar para 2 trabalhos. E eu vou aproveitar o mesmo saco de confeitar. Eu não gosto muito de desperdício, eu não gosto de ficar sujando muita coisa. Então a gente tem algumas alternativas aí no mercado que favorecem bastante. Nós vamos cortar a pontinha desse saco. E aí a gente tem os adaptadores. Olha só que legal. A gente tem os adaptadores que eu vou colocar no saco. Essa parte aqui vai dentro, tá? Vai aqui dentro do saco. Esse eu não cortei muito grande, né? Não. Tá pequeno ainda. Ó, então foi aqui, e aí eu consigo mudar só o bico que eu vou usar, tá? Então agora eu vou usar esse bico aqui, que é o S15, eu não sei dizer se é da Wilton, não sei, tá? Eu comprei, eu não sei dizer pra você. Se você quiser saber, você me manda um direct, que depois eu vou pesquisar e te respondo, tá? Então nós vamos fazer um babadinho com esse bico aqui. Postei um bico no bolo? Então, meu Deus, ó, postei o braço no bolo. Tem que ter cuidado, tá, gente? Ainda bem que esse cake pra casa. Olha só, copinho, então, vamos colocar aqui a nossa cobertura, que ela é mais clarinha. Gente, como tá frio, eu espero, no fundo do meu coração, que o trabalho fique como eu imagino, tá? Como tá aqui na minha cabeça, porque ele deveria estar um pouquinho mais molinha a cobertura. Mas vamos lá. Se não ficar bom, depois a gente troca. Então aqui nós vamos fazer um babado, tá? Vamos ver como é que vai ficar esse babado aqui no bolo da Barbie, tá? Então esse bico ele é bem diferente, ó. Ele tem uma boquinha aqui na frente e ele é todo aberto aqui na lateral. Vou colocando aqui pra vocês verem como é que vai sair o resultado. Muita concentração nessa hora. A gente encosta de leve o bico na parte de cima. E aí a gente vai apertando o saco sempre na mesma intensidade. Ai, ficou bem fofo, né? Olha que lindo. Deu certo, tá? Sobrou creme. O que vamos fazer, Dai? Vamos despejar esse creme. Não, não vamos despejar, não. Nós vamos usar esse mesmo tom para fazer o acabamento aqui da parte de baixo. E aí, como eu comentei com você, eu vou usar um outro bico para essa parte de baixo, tá? Eu vou usar o bico 20 da Wilton. Esse é da Wilton, tá? Esse aqui é o padrão, todas nós confeiteiras amamos. Ele faz aquelas rosetas muito lindas, tá? Então aqui, vamos abrir. Gostou, né, Letícia? Tu vai comer esse bolo depois? Não, esse é pro Victor. Ó, vamos colocar, então substituímos. Vamos colocar aqui. Aí vamos limpar, né? Vamos aqui sempre deixar limpinho. Deixa eu ver, pega ela pra mim. E aí aqui embaixo nós vamos colocar, nós vamos fazer um trabalho. Deixa eu ver se eu consigo elevar esse bolo um pouquinho pra vocês verem mais de perto. Me dá a bailarina, não, a bailarina verde, cuida que tem duas. Aí. Gente, deixa eu só ver se eu consigo fazer um enjambre aqui pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Vamos ver se vai dar. Fica melhor? Ah, quer. Amanhã você... Ah, tá bom. Certo. Aqui fica melhor, né? Então, olha só. Eu vou tentar vir aqui mais na frente pra mostrar pra vocês. Então, aqui temos o nosso bico. Vamos tirar um pouquinho já na frente, né? Pra gente ver como é que fica. E aí, olha só. Nós vamos fazer
como é que eu vou explicar pra vocês? Como se fosse uma ondinha, tá? Ele vai subir e vai descer. Ó, pressiono, aí fica legal. Não, fica muito escuro agora. Aí, acho que assim fica bom. Ó, então eu pressiono, a gente tem que sempre pensar na intensidade que eu vou pressionar aqui, tá? Pra não pressionar demais e não pressionar de menos, tá? Então eu coloco aqui perto do meu bolo e aí eu vou subir e vou descer. Vou subir e vou descer. E a gente procura fazer tudo do mesmo tamanho, tá? Às vezes dá uma tremedeira, tá, gente? Normal. Importante quando a gente vai fazer trabalho de bico é que a gente tenha o suficiente de creme na manga. Porque senão a gente acaba... Quando a gente vai repor, vem ar e daí dá aqueles de ar e fica o biquinho ali também, tá? Ok, ficou lindo, era isso que eu queria. E aí agora, aqui em cima, nós vamos usar o mesmo trabalho daqui de baixo para fazer esse acabamento. E depois nós vamos usar um tom um pouco mais escuro para dar o grande finale, o tchan, tá? Então aqui, vamos fazer da mesma maneira. Deixa eu ver para nós fazer, nós vamos fazer do lado invertido, tá? Então aqui. Sobe, desce. É como se fossem umas ondinhas, né? Umas conchinhas. A gente vai dando o nome que a gente mais gosta. Quase que faltou creme dessa cor, gente do céu, ó. Deu na estica. Aproveitando, a gente já tá fazendo um bolo de Barbie no estilo vintage, né? Que hoje é a modinha aí no meio das confeiteiras, os clientes querem. Aqueles bolos que a gente achava que era meio estranhão lá do passado, que era muito cheio de flor e chantilly e cobertura, hoje voltou, tá? Voltou com tudo. O pessoal gosta bastante, tem solicitado bastante. Então aqui, nós temos um pouco ainda do primeiro creme. Sobrou um pouquinho aqui, vamos despejar aqui na bacia. E aí nós vamos colocar corante para chegar num tom diferente. Mas antes eu quero mostrar uma mágica para vocês, que é bem legal. Olha só, o tom do bolo de baixo é o primeiro que a gente fez. E aí eu tenho ele aqui no meu bowl, tá? Ele já tá aqui. Eu posso mudar o tom colocando mais corante, ou então eu posso potencializar essa cor aquecendo o creme, tá? Eu vou aquecer ele, eu vou colocar primeiro uma gotinha de corante, porque eu quero que ele fique com um tom um pouquinho mais escuro. Então eu vou colocar mais uma cor, mais um pouquinho de pink, vou colocar uma gotinha. Aqui. Vamos mexer. E ele não mudou praticamente nada, tá? Eu não consigo colocar ali agora pra vocês, porque o bolo tá bem na frente. Mas, ó, ele não mudou muita coisa. A cor também, a luz tá mudando o tom, tá? E aí agora, eu vou colocar ele no micro-ondas pra esse tantinho aqui. Eu vou colocar uns 5 segundos pra gente ver o que acontece, pra não correr o risco de perder, tá? Então, vamos lá. 5 segundos. É muito legal a mágica que acontece quando a gente aquece a manteiga com corante, porque ele dá uma potencializada muito legal no tom, tá? Fica bem bacana. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou colocar mais um pouquinho de pink. Eu quero mais potente, tá? Acho que assim dá legal. Se vocês estão conseguindo ver legal, comente aí pra gente. Ó, o meu desejo é que chegue perto do tom da minha blusa, tá? Então, eu tô misturando aqui os corantes, por isso que é legal quando você sabe que vai fazer um trabalho que vai mais cobertura, que você coloque, que você faça com sobra, tá? Porque olha só, eu tô pingando um pouco do pink, um pouco do rosa. Ele escureceu um pouquinho, mas não é o que eu quero ainda, ó. Ele tá diferente, mas não é o que eu quero. Eu vou aquecer por mais uns segundinhos, tá? Meu Deus do céu, tem até uma grávida ali, isso é judiaria, né, Gé? Agora acho que vai dar pra vocês verem um pouquinho da mágica, como acontece. Olha só, ali onde derreteu, olha como o tom tá diferente, tá? Então tem duas formas da gente...
derrete? Ó, teve uma pergunta aqui, o que que acontece se esquentar demais? Vocês viram que eu mostrei agora há pouco? Que ele tava derretendo, escorrendo ali um pouquinho e potencializou minha cor, certo? Até aqui, ok, a gente não perde. Se eu aquecer o Butter Queen a ponto dele ficar líquido, eu não consigo mais resgatar, tá? Eu vou perder a cobertura e eu vou ter que refazer, tá? Então não tem como. Precisa ter esse cuidado. Sempre que você for aquecer, se você não tem a habilidade, se você tem um pouquinho de medo, coloque sempre de 4 segundos, tá? 4, 5, 6, depende muito da quantidade. Aquela quantidade que eu tinha, eu coloquei 6 segundos, ele amoleceu, mas ele não deu a cor. Eu coloquei mais 5 segundos, ele deu a cor. Olha só. Ele não chegou na cor que eu queria a gola da minha camisa, mas não chegou. Mas ele já tá mais escuro, tá? Então eu vou usar dessa maneira aqui também, que vai ficar bem legal. Deixa eu pingar um pouquinho de marsala, eu acho que vai dar uma liga. Ó, vou usar um pouquinho de marsala da Mix. Vamos ver como é que vai ficar. Gente, é uma química, tá? Cozinha é legal por conta... Ah, vai fechar o tom. Eu deveria ter colocado um neon. Eu tenho rosa neon, peraí, vamos ver. Vamos testar, né? Ó, tem um rosa neon, pode ser que dê. Nem lembrava que eu tinha um rosa neon. Então, assim, ó, a cozinha é o nosso laboratório, tá? Então é legal que a gente conheça, aí você tem uma noção do que você pode misturar, o que você não pode misturar, o que daria certo, o que daria errado. Então, a partir do momento que a gente tem o conhecimento, eu sempre digo, o conhecimento liberta, né? Então, a partir do momento que eu souber o que eu tô fazendo, é muito difícil dar errado. E se der errado, você sabe como consertar. Então, por isso é importante a gente ter a informação, né? Quem aprende não depende. Então, isso é muito legal. Ó, chegou num tomzinho aqui um pouquinho mais escuro. Vamos ficar por aqui mesmo. Não cheguei no meu rosa da minha gola. Mas ficou bem bonito, ó. Então, aquecendo, potencializa a cor. E tem um outro jeito também que funciona legal, que é com o mixer. Então, se eu pegar e colocar o corante e usar o mixer, eu vou conseguir chegar num tom maravilhoso, tá? Fica lindo demais. Então aqui vamos trocar de novo o bico, vou usar um outro menorzinho. Esse é, meu Deus do céu, gente, Cake Fest, Cake Brasil, número 27. A gente vai nas lojas de confeitaria e gosta dos bicos, a gente vai comprando, né? A gente não se atenta muito ao nome. Então agora eu vou fazer o meu detalhe final. E aí, como é Barbie, a gente precisa de brilho, né? Muito brilho. Aí nós vamos finalizar aqui de um jeitinho bem bacana. Ó, vamos colocar esse tom que tá um pouquinho mais escuro aqui no saco de confeitar. Ó, tô usando o mesmo saco, tá, gente? Por isso que eu falei pra vocês. Quando a gente trabalha com tom sobre tom, eu não preciso ficar trocando troca de saco, nananana, que isso acaba demandando muito tempo. Então, um bolo confeitado, ele usa muito tempo da confeiteira, né? Então, a gente precisa colorir, a gente precisa colocar nos sacos, depende muito da temperatura, então tudo isso vai contando, tá? Então aqui nós vamos fazer mais um detalhezinho bem legal, vou tentar fazer, tá, gente? É uma rosetinha, e aí eu venho pra fora e venho pra dentro, e vem pra fora e vem pra dentro, fora, vem pra dentro, ó, ficou com ar lá dentro, tá? E aí, firmeza na mão. Ai, olha só que lindo que ficou. Ficou muito fofo, né? Ficou muito fofinho. E aí aqui, vamos fazer o nosso... Não pode faltar o que nesse bolo, gente? Me diz aí se você sabe o que não pode faltar. Alguém sabe? Qual é o tema? O tema é Barbie. O que tem que ter nessa decoração? Quem? Quem me diz aí o que tá faltando para esse bolo ficar perfeito? Comenta aí pra mim que eu quero saber. Glitter. Falta glitter. Barbie é espetacular, né? Brilho, muito brilho. Ó, nós temos os brilhos que são comestíveis, tá? Então a gente tem muitos brilhos por aí. Deixa eu pegar uma colherzinha pra mostrar pra vocês. Dá uma colherzinha pequenininha pra mim. E aí a gente tem algumas formas de aplicar, tá? Mas também tem mais uma coisa que tem que ter, gente, no bolo. O Heitor falou, tem que ter uma Barbie. E então a gente tem uma Barbie. Nós vamos colocar a nossa Barbie, nós vamos colocar um pouquinho de creme aqui na cabecinha dela. Só que nós não vamos colocar na frente, tá? Ah, o Ken também. Barbie sem Ken não é sucesso, né, gente? Ó, nós vamos colocar aqui, depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá?
Então aqui nós colocamos a nossa Barbie. A nossa Barbie, ela é popstar, ela é estrela. Só então a nossa Barbie, né? Nossa Barbie popstar, a gente tem que ter estrelas, né? Então nós vamos colocar aqui na lateral do bolo algumas estrelinhas, tá? Olha só. Aí a gente tem aí, temos umas parcerias, umas profissionais maravilhosas no quesito aí de papelaria que a gente pode estar usando, tá? Então vamos colocar algumas aqui. Popstar, né? Barbie, linda, maravilhosa. E olha só que legal, a gente tem uns glitter. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Que é chique, tá? É muito chique, ó. Olha só que coisa mais linda, tá? Nós temos assim, que a gente pode colocar no borrifador. Eu não vou colocar tanto glitter desse aqui pra não tirar a beleza do bolo, que ele tá muito lindo. E aí a gente tem no borrifador, tá? No borrifador, eu vou usar um pozinho que a gente chama de pó pra decoração. É um pó da Mago, tem de várias marcas aí que é bem legal. É só um pozinho, dá até pra dizer que é da Sininho, tá? Um pozinho de pilim-pim-pim. Então, olha só, ele vai dar um efeito bem legal no bolo. E temos que ter glamour, tá? Eu vou aplicando de cada, daqui a pouco já aparece aí pra vocês. Os beijinhos que tá aparecendo lá. Se aparece o glitter. Ó, muito brilho nesse bolo, gente. Eu sou dessas. Tá? E um pouquinho de brilho aqui pra Barbie. E aí, aqui em cima, sim, a gente vai dispor esse outro só como detalhe, tá? Porque esse aqui, se eu colocar no bolo todo, ele vai carregar e vai tirar a cor na lateral, tá? Ele sobrepõe, porque ele é um brilho bem fechado, tá? Então, a gente usa o outro e coloca esse aqui. E aí, temos mais um detalhezinho pra acabar, pra ficar maravilhoso, que é as pérolas. Então, dentro da confeitaria, é muito legal porque a gente tem muitas opções, tá? Pra decorar, pra deixar tudo muito lindo. Então, olha só, eu tenho umas miçanguinhas brancas, tá? Eu vou usar um pouco de branca e vou usar um pouco de rosa. Pra mim colorir elas, eu vou colocar dentro de um potinho de pó de decoração. Chacoalho ele aqui pra dar uma corzinha, tá? Então, isso a gente faz com dourado, com prata, com todas essas cores. E aí, agora, nós vamos colocar ela aqui no bolo, pra dar um charme, tá? Então, aqui, ó, são miçangas bem delicadas. Eu não sou muito a favor de usar miçangas nos bolos, porque elas são à base de açúcar, tá? É aquelas miçanguinhas durinhas que, quando a gente era criança, os mais velhos aí entenderão, que é aqueles chumbinho, né, que tinha nos bolos, era muito bolinho de chumbinho. E aí essas miçangas são praticamente isso, tá? Então é açúcar puro, eu não sou muito fã, mas dá um charme todo especial no bolo. Aí quando vocês perguntam, o que vai de decoração, então é muito relativo, tá? É muito do que o cliente pede, é de como é o gosto de cada cliente. E o nosso bolo ficou pronto, gente, ficou pronto. Eu vou tirar aqui a bailarina de baixo pra mostrar pra você. Ó, oi, mano, olha só que riqueza que ficou em cima desse bolo. Vou tentar virar aqui o celular pra pegar bem no detalhe, tá? Pra vocês verem. Vou virar. Acho que aí tá bom, gente. Meu cameraman. Olha só. Gente, disse não ficou perfeito. Olha só, que lindo. Que menina não gostaria de ter um bolo da Barbie, né? Então aí com a onda da Barbie, eu acho que vale. É muito difícil, hoje o tema já não é mais tão usado nas festas infantis, mas é um bolinho aqui, ó, que ficou no estilo vintage, muito lindo, muito maravilhoso. Não vou poder cortar pra vocês hoje, né, porque tem que esperar o evento, mas assim que eu cortar eu posto aqui pra vocês verem como que ele ficou dentro. E aí, não pode comer não, Letícia, não pode não. E aí é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa aqui comigo, fiquem à vontade. Eu agradeço aí a participação de vocês. E se tiver alguma dúvida aí de como a gente pode começar, como você pode começar aí no mundo da confeitaria, quais são os primeiros passos, o que você precisa para iniciar nessa vida de empreendedorismo e fazer isso, entregar isso pro teu cliente, porque bolo, doce, é amor, é afeto, é comemoração, é o jeito de comemorar a vida de uma maneira leve e gostosa, tá bom? Obrigado, um beijo pra você e um bom descanso.